Santificação, todo mundo sabe o que quer dizer santificação, não é mesmo? Dá um certo receio, porque a gente sabe, quem é cristão sabe, né, já ouviu falar que a palavra diz que Jesus, né, falava, sejam santos porque eu fui santo. A palavra diz também que sem ser santo, ninguém, né, sem ter santidade, ninguém verá o Senhor. Quando a gente lê isso, a gente fica assim se perguntando como, né, é possível a gente buscar essa santidade. Teve um dia, né, que eu estava dando uma aula. Logo no início a gente estava falando sobre andar com Deus, né, essa nossa caminhada, e uma das pessoas que estava lá até fez essa pergunta: como nós quando a gente leu essa passagem, né, na Bíblia que fala que sem ser santo ninguém verá a Deus, né, sem se santificar ninguém verá a Deus, como conseguir essa santificação? É impossível, né? E infelizmente muitas pessoas têm esse pensamento hoje. E tem pessoas que pensam também que só o fato de você ter aceitado Jesus como seu único salvador, você recebeu lá o batismo e você, né, recebeu essa aceitação por ele, você já acha que você está salvo. E realmente a gente é sim salvo do pecado de Adão e Eva, do primeiro pecado. Nós somos salvos, nós somos resgatados desse pecado por Jesus, que morreu por nós na cruz para nós sermos resgatados e salvos. Porém, tem algo muito importante e que muitas pessoas esquecem e que acho que a gente precisa falar mais, por isso que Deus ardeu meu coração para vir falar sobre isso com vocês aqui, e eu quero começar a falar mais sobre isso, que é a gente buscar a nossa santificação. Porque, na verdade, a nossa salvação, que o nosso foco é o quê? Sermos salvos. Vivermos numa eternidade, né? Uma vida eterna. Esse é o nosso alvo. Só que esse processo, para nós termos realmente uma salvação, não se concentra e não se define somente na aceitação de Jesus na nossa vida. É algo mais profundo. E isso está em várias passagens na Bíblia. Então, eu não vou falar muitos textos bíblicos, mas tem vários, aonde no Novo Testamento se fala muito sobre esse processo. Então, nós temos 3 processos da salvação. O primeiro, que é você ser salvo do pecado original, que nós somos salvos por Jesus, né, que morreu por nós. Então nós somos salvos desse pecado. Mas existe um outro processo, que aí entra a santidade progressiva, que é o nosso caminhar, é o nosso desenvolvimento aqui, enquanto nós estivermos aqui no nosso corpo. E é esse que é o problema. Porque muitas pessoas não conseguem, porque acham que é impossível. E aí se perde. E aí acha que já está salvo. Eu já aceitei Jesus, eu já estou salvo, já tenho vida eterna. Não é assim, gente. Não é. E na Bíblia fala em vários textos que não é assim. Então eu estou aqui hoje só para alertar vocês, para quem está nesse caminho, quem está buscando, né, andar com Jesus e ter a salvação, se considera uma pessoa cristã, a gente precisa entender que nós precisamos buscar dia a dia a nossa santificação e que é possível. E aí é onde entra como é possível essa santificação. Como eu posso me tornar santa, né? Santo. De que maneira? É tão difícil esse mundo. A gente peca toda hora. Realmente eu concordo com você. Não é fácil. Porém, não é impossível. Porque se Jesus falou para nós, deixou escrito, sede santos como eu fui santo. Se Jesus encarnou em forma de homem e viveu aqui na terra, né? E sabe como que é as dores físicas, ele foi um homem. Então ele sabe muito bem o que a gente passa, ele sabe das tentações. Porém, Jesus não pecou. Então, se ele não pecou, nós também, através dele, aí que é o pulo do gato, através dele, nós também podemos nos tornar santos. É o nosso principal objetivo aqui, durante nós estarmos aqui. Então eu vou ler agora para vocês
um texto que é bem interessante, que fica lá em Romanos, que eu acho que se você tiver uma caneta, anota para você depois ler nessa casa, que fala assim, ó, Paulo fala assim, Paulo que escreveu Romanos, tá? Romanos 6, 22, 23, tá? Romanos 6, 22, 23. Então fala assim: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. O que Paulo tá falando aqui, né? Ele tá falando da nossa santificação. Então ele fala: mas agora que vocês já foram libertos do pecado, então lá, libertos por Jesus na cruz, do pecado lá de Adão e Eva. Então nós somos salvos, libertos desse pecado. Esse pecado não nos escraviza mais. Glória a Deus por isso. Por isso tem que aceitar Jesus. Quem não aceita Jesus não está livre desse pecado. Ok. Aí ele continua. Então, mas agora vocês são libertos desse pecado e se tornaram escravos de Deus. Ou seja, nós somos dependentes de Deus. Nós somos servos. Escravos e servos tem a mesma conotação aqui, tá? Nós somos servos de Deus. E aí o que isso acarreta? O fruto que colhe de nós sermos servos de Deus, de nós honrar a Deus, de nós buscar a Deus, de nós termos intimidade com Deus, de nós adorarmos a Deus, de nós estarmos com Deus, colhe e leva à santidade. Então ele está resumindo aqui, né? Olha que lindo. Então, quando a gente pensa nesse versículo, a gente entende que o que a gente precisa para nós buscarmos essa santidade, que eu chamo de progressiva, porque é dia após dia, dia após dia, dia após dia que a gente vai buscando essa santidade. Não é você acordou, plim, pim, pim, você é santa. Não, gente. É uma busca diária. Aqui Paulo nos fala através de buscar a intimidade. Sem buscar essa intimidade, sem buscar esse relacionamento, essa comunhão com Deus todos os dias, não tem. Aí o que acontece? Nós somos divididos em corpo, alma e espírito. Como nós somos separados de corpo, alma e espírito, o nosso corpo físico, a nossa alma, que é um corpo invisível, que faz parte da nossa psique, da nossa mente, que a gente não vê, né? A nossa imaginação, nossa memória, que é o psique, que é a nossa alma, e tem o espírito, que é o espírito que a gente recebe quando a gente aceita, né? O Espírito Santo de Deus, que está abastecido em Deus, porque Deus não é corpo, não é alma. Deus é espírito. Para ele se comunicar conosco, ele precisa se comunicar com o nosso espírito. Então a gente precisa receber o Espírito Santo e aí a gente consegue se comunicar com Deus, ok? Então nossa alma, gente, ela é uma alma que ela é a nossa carne, nosso psique, nossa mente. Ela não quer estar em conformidade com o espírito. Ela quer as coisas da carne. Então a nossa carne é mundana, ela gosta das coisas do mundo, ela gosta de lixo. Então o que acontece? Existe uma briga, uma luta ferrenha dentro de nós. Por isso que é tão difícil nós nos mantermos conseguirmos não pecarmos, sermos santos 100%, porque a gente se deixa levar pela essa alma mundana que briga com o nosso espírito. Então por que as pessoas não conseguem? Porque elas dão mais voz para a alma, que é mundana, que gosta, que tem desejos da carne. E o que a carne gosta? De se alimentar das coisas do mundo. O que tem no mundo? Quem tá no mundo, né? E aí, quando a pessoa não consegue dominar isso, ela cede. E aí ela enfraquece, né? Ela fortalece esse corpo, essa carne, e não dá voz, e não dá força para o espírito entrar em ação e tomar conta dessa pessoa. A gente não fortalece esse espírito. Então a gente fica com um espírito raquítico, a gente não alimenta esse espírito quando você não tem comunhão, quando você não tem intimidade, quando você não tem oração, quando você não tem leitura da Bíblia, quando você não vai à igreja. Como que você vai estar com o espírito cheio para poder combater os desejos da carne? Não tem como, não existe jeito. Por isso que as pessoas caem, por isso que nós pecamos. Então existe a possibilidade, sim, de sermos santos quando nós nos fortalecemos no espírito, porque esse espírito fortalecido, ele vai combater essa alma mundana, essa alma que não quer saber de Deus, não quer saber do espiritual, né? E para você ter uma noção, quais são os desejos da
alma, os desejos da carne. Acho que todo mundo já que está aqui deve saber, né? Que está em Gálatas 5, 19, 21. Eu vou ler rapidinho. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então, eu advirto, como antes, já os adverti, que os que praticarem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, tudo isso são obras da carne, né? Então, e aí, mesmo em Gálatas 5,16, fala assim, ó: por isso eu digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então aqui Paulo já fala, vivam pelo Espírito. Se nós conseguirmos viver pelo Espírito, essa obra da carne vai ficar fraca. Nós enfraquecemos essa obra, esses desejos que a carne tem, né, da obra da carne, das coisas do mundo. Então não tem outro caminho. O único caminho para nós fortalecermos o nosso espírito é nós estarmos conectados com o Espírito de Deus. Nós nos abastecermos em Deus. Como? De novo, vou repetir. Intimidade, leitura, aprendendo de Deus, lendo a palavra, estando em comunhão com Deus, tendo espaço para Deus dentro da sua vida. Você tem espaço para tanta coisa na sua vida, né? Você tem horário, espaço para ir na academia, você tem espaço para se alimentar, você tem espaço para fazer isso, para trabalhar, para tanta coisa, para conversar com as amigas, para sair, para ir ao cinema. E você não tem espaço às vezes para Deus. Como que você vai alimentar seu espírito? Você não tem tempo para sentar e ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus. Então não tem como. Se você não se esforçar para desenvolver essas disciplinas espirituais, o seu espírito vai ficando raquítico, sem força. Você só vai conseguir ter mais vontade, conseguir desenvolver, deixar esse espírito forte para que você consiga lutar contra todos os desejos da carne, todos os pecados, todas as coisas que você tem que enfrentar com esse espírito forte, porque é o Espírito Santo de Deus que vai lutar por você. Aí as pessoas pensam assim, mas eu não consigo, a minha carne é fraca. Peraí, mas não é por sua força, é pela força de Deus em você, entende? Então se você buscar essa força através do Espírito Santo abastecido em Deus, você vai se fortalecer e não tem como você não vencer todas as suas batalhas e você conseguir estar ali com intimidade com Deus e não pecar, porque o objetivo é não pecar. Lembra que eu falei no começo? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos estar limpos de todo e qualquer pecado, porque se Jesus voltar amanhã ou você morrer amanhã, acabou a nossa chance. A nossa chance é hoje, agora, todo momento a gente tem chance de buscar, de estar cada vez mais parecido com Jesus. E isso depende só de você, depende da tua decisão, de você querer realmente andar com Deus, andar no caminho, desenvolver as disciplinas dia após dia, todos os dias, fazer o que tem que fazer. E no início, vou confessar, é difícil? Porque você não está acostumado, é algo que a tua carne não quer. A sua carne não quer isso. Ela não quer que você ponha a bunda na cadeira, vai ler a Bíblia, acha difícil, vai lá orar, começa a orar, começa a vir 1000 pensamentos na cabeça, a primeira meia hora é difícil, os primeiros 15 minutos é difícil, 1000 coisas acontecem, no início é assim, mas é no início. Depois, você vai sentir vontade de estar com Deus. Você toda hora vai querer estar num lugar orando, conversando com Deus, ouvindo. Sabe que Deus fala quando você se dispõe a orar, quando você se dispõe com tempo com Deus, Ele tem tempo para falar com você. Muitas pessoas falam, eu não sei, eu não escuto a voz de Deus, Deus não fala comigo. Mas você tem tempo com Ele para Ele poder falar? Mas como Ele vai falar comigo? Isso não é problema seu, é problema de Deus. Ele vai dar um jeito de se comunicar com você de alguma maneira, mas Ele quer primeiro que você tenha tempo com Ele, entende? Então, essa live é assim um panorama geral de dizer para você que é possível sim nós buscarmos a nossa santidade de uma forma simples, que é simplesmente estar na presença, buscar a presença, ter intimidade, ter as disciplinas espirituais, é buscar a Deus todos os dias em oração, em leitura, conviver com
conviver em ambientes que não desagradam a Deus. Quando você... Por que eu falo em leitura da palavra? Porque lendo a palavra, estudando a palavra, você vai ter o entendimento do que é certo, do que agrada a Deus, do que desagrada a Deus, e a partir dali você vai conseguir começar a ter uma vida mais disciplinada, uma vida mais com que as coisas que realmente não fazem bem, você vai começar a mudar os seus caminhos, você vai começar a se encher de uma paz, encher de um sentimento que na verdade, a glória, né, assim, de Deus, que vai te encher, vai te dar toda a vontade de buscar mais, vai te dar mais sede, mais fome dele. A cada vez que você vai se aprofundando mais, é incrível, é sobrenatural. Mas você precisa estar aberto para isso, você precisa começar. E muita gente não tá nem aí. As pessoas querem o hoje, as pessoas querem viver um dia de cada vez e sabe, eu vou na igreja do domingo, basta, já fiz minha obrigação, oro antes de dormir, tá bom. Não é assim, gente. É assim. E eu fico muito triste de ver essa superficialidade cristã, né? As pessoas chega em casa, quebra o pau dentro de casa, trata os filhos mal, briga, fofoca, não, sabe, tá brincando, não tá tendo temor a Deus, porque além de nós termos a questão dessa geração, né, estar assim, totalmente fora, eles também não estão tendo temores, que é outro assunto. Então, a gente precisa ter amor e temor a Deus. Temor não é medo, é respeito. E pra gente aprender a ter respeito, a gente precisa ler a palavra para ver o que agrada a Deus. A minha mensagem hoje é para falar para você que existe como nós buscarmos a santificação progressivamente, porque através de Jesus, através desse poder que ele nos dá, né, quando a gente aceita, a gente consegue. Sem ele, sem fortalecer esse espírito, fica impossível mesmo. Por isso que muita gente cai. Muita gente, eu converti, agora eu sou salva e tipo assim, vou continuar pecando. Não, gente, não é assim. Para você ser salvo e ter uma vida eterna, você precisa estar em processo de santificação todos os dias. Todos os dias. Em Mateus, vou ler aqui Mateus 7, 13 e 14, fala assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta, são poucos o que a encontram. Aqui tá falando da questão da porta. A porta é o início. No caso, a gente foi salvo por Jesus, né? Então essa foi a porta. Você já entrou pela porta, se você recebeu Jesus no seu coração, se você é cristã. Só que o caminho é o que você está trilhando agora. Esse é o caminho. Qual o caminho que você está fazendo? É estreito? É. Largo você sabe qual é. É estreito? É. Mas é um caminho. E o destino é o alvo, que é a nossa vida eterna. Então, entre pela porta estreita. Entrou, tá salvo, nós estamos salvos. Só que o caminho é estreito. É o caminho que nós estamos percorrendo, tá? Então, que você se sinta hoje com uma esperança de que existe como nós sermos, porque muita gente fala assim, mas eu aceitei Jesus, eu vou ser salvo. Não vai. Sem ser santo, ninguém verá Deus. Aqui fala assim, em Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Você tem que gravar isso na sua... estampar assim na sua casa. Escreve num post-it. Hebreus 12, 14. Decora isso. Glória a Deus por isso. Graças a Deus, a graça alcançada. Mas eu busco dia a dia. Cada dia é um degrau a ser subido. Cada dia é um degrau a ser subido. E se todo mundo pensasse assim, o mundo seria tão diferente, não seria ver, mas as pessoas não querem enxergar. Então, é essa mensagem que eu queria deixar para você. Um beijo no coração.